Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, e uma segunda-feira que tem vai e volta, que tem vai e vem o tempo todo porque Donald Trump só pensa naquilo. Então a gente vai fazer aqui uma passada rápida pelas notícias que estão em destaque no nosso portal e que a gente vai comentar aqui no programa, ou que pelo menos a gente tem a intenção de comentar. Depois a gente já passa pela agenda e passa pelos assuntos do dia também. Ibovespa fecha acima dos 190 mil pontos pela primeira vez, com decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que teve a validade de um stories no Instagram, porque já mudou tudo, gente. Donald Trump já mudou de ideia, então a gente vai comentar sim o efeito que isso teve na Bolsa na sexta-feira, mas já mudou porque após Corte dos Estados Unidos barrar o tarifaço, Trump aumenta a tarifa global para 15%. E hoje a gente vai explicar para vocês, tintim por tintim, do que mudou nessa tarifa, como isso também mexe com o comércio global e causa instabilidade. Esse assunto a gente entra em maiores detalhes, eu ia falar em detalhes para fazer propaganda do nosso programa anterior, do nosso vizinho de lado, que também é de cima, o Em Detalhes, que eu gosto muito, mas a gente vai entrar em maiores detalhes daqui a pouquinho, então fica com a gente se você quer entender o que mudou nas tarifas globais. Além disso, Focus reduz, ou o mercado reduz no relatório Focus, a projeção de inflação, dólar e taxa Selic para 2026. Depois do carnaval, passou o carnaval, tá todo mundo trabalhando no mercado e as projeções mudaram. E a gente vai contar para vocês também o que mudou e o que não mudou no relatório Focus dessa semana. Vamos passar rapidinho então pela agenda para entender o que mais tem de condutor, de direcionador, de bússola no nosso dia hoje, porque o Brasil está meio sumido. O que está ali na agenda hoje é basicamente os dados semanais do Brasil. De resto, é exterior. Vamos passar aqui rapidinho para não perder tempo e a gente já chegar nos nossos assuntos do dia. Às 6 horas da manhã na Alemanha saiu o índice de sentimento das empresas de fevereiro. Às 8h25 aqui no Brasil, velho conhecido nosso, relatório Focus, que a gente já deu spoiler no começo do programa. Às 9 horas da manhã no México, teve PIB do quarto trimestre, medição final do PIB por lá. E 10h30, o Fed de Chicago divulgou o Índice de Atividade Nacional de janeiro. A partir de agora, a agenda é depois do programa, é depois do meio-dia. Departamento do Comércio lá nos Estados Unidos divulga às 12 horas encomendas à indústria de dezembro, mas não para por aqui, tem mais um restinho de agenda no fim da tarde, do meio para o fim da tarde. Às 2h30, quem fala é a Christine Lagarde, ela discursa em aceitação do prêmio de evento da NAB, ela já tinha discursado em aceitação de outro prêmio na semana passada. Novamente volta a Christine Lagarde para discursar em um evento. Às 15 horas aqui no Brasil tem balança comercial semanal, como falei, outra velha conhecida nossa da segunda-feira. E às 10 horas na China tem definição de taxa de referência de longo prazo de 1 e 5 anos. Ainda tem mercado fechado na China por conta do Ano Novo Lunar, então China continental continua sem movimentação. E o feriado do aniversário do Imperador deixa mercados financeiros fechados no Japão hoje. Então, dia de Ásia mais esvaziada aí. E na agenda, um Brasil quase sumido, né? Oi, relatório Focus e balança comercial. De resto, fala Christine Lagarde, definição de taxa de juros lá na China pode mexer com o humor amanhã. E a gente traz os desdobramentos disso para vocês na terça, porque deve mexer com a abertura e até com o restinho dos mercados já na Ásia na madrugada. Vamos falar do fechamento de sexta então, porque o que mexeu com o humor dos mercados na sexta, como falei, teve uma validade muito curta. Foi a decisão da Suprema Corte de suspender as tarifas ali dos Estados Unidos. Então, aquelas tarifas dos países, as tarifas extras, foi decidido na Suprema Corte que não eram legais. A decisão foi jurídica, mas teve um impacto imediato nos mercados. Teve uma resposta, inclusive, muito rápida a isso.
Os mercados, tanto aqui quanto lá fora, reagiram bastante a essa decisão, porque é uma decisão que mexe com o comércio global. A gente até fez uma linha do tempo, quando a gente for falar do Trump, a gente vai ver todo o vai e volta que teve a nossa novela Tarifa Fatal, que agora ganha um novo episódio, uma nova temporada, porque não bastou a Suprema Corte decidir pelo fim das tarifas, Donald Trump já se adiantou e falou que traria uma tarifa global, uma tarifa única global. Ele vem e volta também atacando a Suprema Corte, atacando as questões relativas a comércio, mas ele falou num tom abaixo do esperado. Esperavam que ele ia subir um pouquinho mais o tom, esperavam que ele ia pegar um pouco mais forte, ali, eu ia falar outra coisa, que ele ia pegar um pouco mais firme, que ele ia até subir um pouco mais as tarifas globais. Mas isso não durou muito tempo também, porque ele mudou de ideia praticamente no dia seguinte. Como eu falei, foram 24 horas de validade. Parece aquelas opiniões que a gente tem sobre BBB, que a gente não pode exprimir uma opinião de BBB porque ela tem validade de 24 horas. Pode ser que ela não chegue até o fim do dia com a mesma validade. E em relação a Donald Trump, é a mesma coisa. Ele muda de ideia muito rápido, então o que ele fala acaba até ganhando menos peso ou até deixando uma dúvida no ar, porque ele pode mudar de ideia como ele sempre faz e volta atrás. Inclusive, a gente estava fazendo um exercício hoje de manhã, eu abri um agregador de notícias que eu tenho e botei Trump volta, só para ver quantas vezes isso aparecia. E apareceu um monte de coisa. Trump volta a criticar, Trump volta a atacar, Trump volta atrás. Então, assim, não dá para colocar 100% ou acreditar 100% no que ele fala. E isso traz muita instabilidade para o mercado e é essa instabilidade que o mercado abre hoje, justamente já refletindo essa indecisão, indefinição e pouca confiança no que Trump fala pela sua imprevisibilidade já conhecida, já notória. Mas na sexta-feira, o assunto foi bem recebido, as bolsas subiram tanto aqui quanto em Nova York, e o Ibovespa, inclusive, bateu um novo recorde, um recorde que ele já tinha flertado durante o dia, mas agora atinge esse recorde no fechamento. Ibovespa fechou em 190.534 pontos, depois de uma alta de até mais de 1%, 1,06%, como vocês estão vendo, e estrelas do dia foram os bancos, que puxaram bastante o Ibovespa para cima em bloco, então subiu o Itaú, subiu o Santander, subiu o Banco do Brasil, todo mundo, subiu o Bradesco também, todo mundo subiu junto, praticamente em bloco no setor financeiro, que tem um peso bastante grande na composição do índice. Outra ação que puxou muito, inclusive foi destaque no dia, foi a Vale, que se recuperou daqueles dias que ela ficou praticamente andando de lado, até mais no terreno negativo pela falta de referência do minério. Na sexta-feira, ela subiu junto com o otimismo global, subiu mais de 3%, a Vale foi a ação de maior variação no nosso índice e ela é também a ação de maior peso do Ibovespa. Então, o setor financeiro e a Vale ajudaram a puxar o nosso Ibovespa para esse novo recorde, que parece que o nosso índice está se acostumando já, né? De tantas sessões que a gente teve no começo do ano, a maioria delas foi recorde ou foi avanço um pouco mais intenso ali. Então, o Ibovespa está mal acostumado nesse comecinho de ano, mal acostumado aqui com os recordes, o que é uma boa notícia. Esse movimento também das tarifas, da definição da Suprema Corte dos Estados Unidos enfraqueceu o dólar globalmente. Então, o dólar acabou caindo de forma geral na sexta-feira e também acabou se enfraquecendo em relação ao real. O real se fortaleceu frente ao dólar, dólar caiu aqui, foi a R$ 5,17, depois de uma queda de também quase 1%. Caiu 0,98 o dólar na sexta, justamente refletindo essa maior indefinição e definição também, né? Porque é uma definição da Suprema Corte em relação àquelas tarifas arbitrárias de Donald Trump, mas que traz uma indefinição do que seria o cenário em seguida, né? Será que seria 10%? Ele ia manter 10%? Ia subir? A gente já sabe, pelo spoiler do começo do programa, que ele mudou de ideia, não ficou em 10%. Mas isso era ainda indefinido na sexta-feira, o dólar perdeu força e caiu a 5,17. Em Nova York, também foi um movimento geral de altas, S&P 500 subiu praticamente 0,7%,
Nasdaq 0,9 e o Dow Jones também foi para o terreno positivo, todo mundo também feliz em Nova York, em bloco, refletindo e repercutindo essa notícia das tarifas globais, que agora a gente já traz a atualização, porque na sexta-feira era um cenário e durante o fim de semana isso mudou. Então o Donald Trump, ele volta a falar das tarifas, inclusive eu vou até voltar um pouquinho atrás, porque na sexta-feira eu falei que eu ia contar para vocês que essas tarifas estavam pressionando o bolso dos estadunidenses, da população dos Estados Unidos. Por quê? Kendi, vocês conhecem ela muito bem, eu também conheço a Kendi. Quem diria que subir as tarifas de produtos alimentícios, que subir tarifa de cadeia de produção iria gerar inflação no curto prazo e não levar as empresas para os Estados Unidos, que era o que Donald Trump estava aventando e imaginando. Aqui acredito só como pretexto, porque não é possível que ele realmente acredite que as empresas iam sair no curto prazo e montar suas plantas nos Estados Unidos, voltar a operar por lá, sendo mais caro produzir nos Estados Unidos. Então as tarifas no curto prazo, elas tiveram um efeito inflacionário no bolso dos estadunidenses e acabou fazendo com que tivesse impactos de inflação ao consumidor. Inclusive o PCI, que a gente falou na sexta, que estava na agenda, veio acima do esperado e o PIB lá dos Estados Unidos veio abaixo do esperado por aquelas questões de paralisação, o shutdown por lá acabou se estendendo um pouco mais do que o previsto e isso impactou o crescimento, o que deve ser revertido inclusive nos próximos meses. Mas a inflação e a inflação de gastos com consumo também estão mostrando ali as suas garrinhas como um efeito das tarifas colocadas por Donald Trump lá no passado. Então isso já teve efeito no bolso do estadunidense, Donald Trump que usou essa bandeira de combate à inflação, de que a inflação estava muito alta, como campanha para a sua eleição. E aí na sexta-feira eu tinha separado uma notícia para vocês, que era: Trump volta a criticar tarifas na Suprema Corte e pede identificação dos eleitores antes da votação. E aí tem aqui ele atacando e criticando essa decisão que ainda não tinha sido consolidada, que estava em definição ainda, estava em discussão na Suprema Corte. Hoje, eu separei, parece aquela coisa, 11h59, meia-noite, mas não mudou tanta coisa assim, porque hoje, às 9h30, Trump voltou a criticar a Suprema Corte e diz ter mais poder e força para agir no comércio. E aí, segundo o presidente, quando ele atacou a Suprema Corte na sexta-feira, ele atacou todo mundo junto, tá? Até o Jeremy Powell ficou dentro das críticas, até ele foi atacado, falou que ele é lento demais, falou de juros, falou de um monte de coisa, inclusive da Suprema Corte. Hoje, segundo ele pode recorrer a licenças para fazer coisas absolutamente terríveis contra países estrangeiros, especialmente os que vêm nos passando para trás. Esse é um discurso que Donald Trump adota com frequência. Ele fala que os países estão passando os Estados Unidos para trás, que os países estão roubando os Estados Unidos. Haja terapia para Donald Trump, haja terapia para o Laranjão, porque normalmente, né, essa coisa que você tanto vê no outro é uma coisa que pode ser que esteja em você, né? Tá transferindo aqui Donald Trump. Não sou psicóloga, não sou nada disso, mas eu acho que ele está precisando de terapia, porque ele sempre fala em países passando os Estados Unidos para trás, países roubando os Estados Unidos, tirando vantagem dos Estados Unidos. E quando a gente olha a história recente, a gente vê que esse comportamento, inclusive, é dos Estados Unidos. Quantas vezes você viu os Estados Unidos sendo passados para trás como país na história recente por outros países que têm um poder para fazer isso com os Estados Unidos? Enfim, estão nos passando para trás em caixa alta, tá? Isso aqui é post dele e também que está transcrito aqui em português, há muitas décadas. Enfim, Trump criticou o fato de, segundo a leitura do julgamento, não poder cobrar taxas associadas a essas autorizações. Caixa alta. Mas todas as licenças cobram taxas, porque os Estados Unidos não podem fazer. Você concede licença para cobrar uma taxa, escreveu. E aí ele ainda afirmou que a corte aprovou todas as outras tarifas, que são muitas, e que elas podem ser usadas de maneira muito mais poderosa e irritante, aqui já naquele tom
como diz Zema, beliscoso, usando aqui já um tom mais duro, poderão ser usadas de maneira muito mais poderosa e irritante com segurança jurídica, em comparação às medidas baseadas na Lei de Poderes Econômicos, invalidadas de 6-3, aqui falando dos votos. E aí ele ainda volta, aí é show de horrores. Na mesma publicação, Trump voltou a criticar o tribunal e mencionou a 14ª emenda adotada depois da Guerra Civil, voltou lá atrás, e que garante cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, além de assegurar a igualdade de proteção de leis. Ele afirmou que a emenda foi escrita para proteger os bebês escravos, entre aspas, e que isso estaria comprovado pelo momento exato de sua elaboração, apresentação e ratificação, que coincidiu com o fim da Guerra Civil. Segundo ele, a Corte poderá decidir a favor da China. Agora, gente, a Suprema Corte dos Estados Unidos está agindo em favorecimento da China, segundo Donald Trump. Vai decidir a favor da China em temas como cidadania por nascimento, sem dar detalhes. Deixem que nossa Suprema Corte continue tomando decisões tão ruins e prejudiciais ao futuro da nação. Eu tenho trabalho a fazer. Melhor ir trabalhar, não sei, talvez melhor não trabalhar também. Eu tenho trabalho a fazer, concluiu Donald Trump. Então, Donald Trump sempre sobe realmente o tom, ele sempre fala nesse ritmo de ameaça, ele sobe realmente esse tom, ele vai para ataques, ele na mesma publicação fez uma salada mista. Na publicação anterior, ele misturou a Suprema Corte com Jerome Powell, usou para atacar os dois. Então, a gente vê que o Donald Trump tem essa forma de conduzir as coisas, quase como o seu modo de operar, e ele usa isso o tempo todo, sobe o tom, radicaliza o discurso, volta atrás, e nesse vai e volta, como eu sempre falo, essas atitudes do próprio Donald Trump vão gerando a instabilidade. E essa instabilidade vão gerando desconfiança. Então fica difícil você prever os próximos passos, porque ele pode decidir por 10% de tarifa num dia e no dia seguinte atacar a Suprema Corte e falar que agora é 15%. E aí você que fez um planejamento usando os 10%, agora vai ter que fazer o seu planejamento empresarial, industrial, enfim, qualquer que seja esse planejamento, usando 15% de tarifa, que antes era 25%, vamos supor. Então fica muito difícil de ter previsibilidade, inclusive nos negócios, do lado produtivo da economia. Não é só ali do lado financeiro, do mercado, que quer especular, quer tentar se proteger e se posicionar à frente. Não é só ali que impacta. Impacta também um planejamento. Porque vamos pensar, uma empresa lá dos Estados Unidos que importa insumo, e esse insumo passa até por mais de um país. Entra e sai dos Estados Unidos, como é o caso da indústria automotiva. Como é que uma empresa vai fazer o seu planejamento se ela não sabe quanto vai ser a tarifa no dia seguinte, porque pode ser que Donald Trump mude de ideia? E a gente até fez um compilado para vocês, quase como uma linha do tempo aqui em cronologia, para vocês verem essas idas e voltas, chegadas e partidas da nossa novela favorita, Tarifa Fatal, que começou lá atrás. Então, a gente fez aqui essa linha do tempo, vamos colocar para vocês, e aí eu vou explicando essas mudanças e o que no final deve impactar os países, inclusive o nosso Brasilzão. Então, vamos colocar aqui a linha do tempo, porque em abril de 2025, praticamente um ano aí atrás, 10 meses, a tarifa recíproca, aqui entre aspas, não consigo fazer aspas, gente, muito triste, tarifa recíproca de 10% sobre produtos brasileiros. Em junho de 2025, aço e alumínio, alguns países produtores de aço e alumínio, inclusive o Brasil, tem a sua tarifa aumentada para 50%, segundo a seção 232, que era uma tarifa específica para aço e alumínio. E até umas outras coisinhas metálicas ali, mas mais importante, aço e alumínio. Julho de 2025, nova sobretaxa de 40%, levando vários itens a 50% em relação aqui ao Brasil, que foi aquele 9 de julho, que ele colocou as tarifas excedentes em relação às nossas exportações para os Estados Unidos. Já era 10, daí somou mais 40, foi para 50. Em novembro de 2025, depois de negociações, os Estados Unidos retiram 40%
os 40% excedentes, deixam só os 10%, e aí tiram dos itens de carne, frutas e café. Muito aí pontual Donald Trump na sua mudança. Até tem outros produtos que entram ali, mas os principais, carne, café e frutas, eles acabam mexendo com o bolso do estadunidense, com o prato do estadunidense. Então Donald Trump foi realmente até na questão que mais o pressionava, porque os setores de restaurantes, alimentos e bebidas nos Estados Unidos já estavam fazendo pressão desde julho para que se retirasse essas tarifas, porque ia começar a faltar comida, porque não tem de onde importar, não tem o mesmo volume de importação que vem do Brasil de café, não tem o mesmo volume de importação que vem do Brasil de carne. Isso poderia deixar muito caro ou até faltar esses produtos na prateleira ali dos Estados Unidos. Então ele volta atrás depois de também muita pressão interna em relação a esses itens, e eu cheguei a falar isso logo no começo, quando começaram as pressões, e até teve gente que falou que eu estava viajando, mas vamos continuar aqui. Dia 20 de fevereiro, agora, em 2026, a Suprema Corte derruba as tarifas baseadas na IEEPA, caem os 10% e os 40% sobre o Brasil. Então, aquelas taxas que estavam ali acima, né, que eram taxas excedentes, elas caem em relação ao nosso país. Nesse mesmo dia, o Trump anuncia a tarifa global temporária de 10% por 150 dias, baseado numa lei de 1974. Então, Donald Trump, ele coloca a tarifa de 10%, que era aquela primeira do abril, lá da Liberation Day, que ele falou, que essa libertação dos Estados Unidos da opressão dos outros países, porque, né, realmente, Estados Unidos bem oprimidos mesmo. E aí ele coloca essa tarifa de 10% temporária no dia 20. No dia 21 ele mudou de ideia, não é mais 10, agora é 15. Então, essa tarifa global passa a atingir todos os países da mesma forma, só que não com 10%, com 15%. Já aumentou um pouquinho, que foi nesse momento que ele aproveitou para atacar de novo a Suprema Corte e hoje reiterou esses ataques. Vamos ver como isso afeta os países, principalmente aqui o nosso Brasilzão, que tem como parceiro comercial os Estados Unidos. Claro, a gente não tem essa dependência tão forte, porque a nossa maior dependência hoje é da China, mas os Estados Unidos são um destino, sim, importante das nossas importações, das nossas exportações. E eles importam bastante coisa daqui, principalmente ligado ali ao aço e ao alumínio, e além disso, a gente tem as commodities alimentícias, café, a própria carne, as frutas que estão ali também são exportadas. Então você tem esse destino de exportações para lá. Tem móveis também, tem outras coisas que vão para os Estados Unidos, saem aqui do Brasil e estavam entrando lá muito caro. E não só isso, esses itens estavam caros e são itens que às vezes estão na metade do processo produtivo, que estão na cadeia de produção. E isso vai encarecendo, imagina, vem uma parte, a gente sabe que o comércio é global, hoje a gente vive em um mundo bem globalizado. Então vem uma partezinha de um país, já entra com tarifa. Aí entra uma parte do Brasil que entra com tarifa. Aí vem uma peça da China que entra com tarifa. Imagina o final da coisa, como fica mais cara. Então é por isso que a inflação do consumidor e essas tarifas já estavam pressionando o bolso dos estadunidenses. Levou quantas empresas para lá, como previa Donald Trump? A gente sabe a resposta, né? Mas vamos lá, o país, aqui o nosso Brasilzão. Vamos até colocar em tela cheia para o pessoal de casa conseguir ver os números, porque está pequenininho, então vamos colocar aí para todo mundo ver. O Brasil teve redução de 13,6 ponto percentual na média, então 13,6 pontos percentuais na média das tarifas, porque tem produto que não tem produto que é 10, tem produto que era, enfim. A gente está falando de média aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem. A China em segundo lugar, com 7,1 pontos percentuais da redução das tarifas na média. A Índia, que também sofreu com tarifas de 50%, teve para alguns itens, claro, teve redução de 5,6 pontos percentuais. O Canadá, 3,3. Canadá bastante afetado pelo aço e alumínio, porque fornece também bastante para os Estados Unidos. México, 2,9. Vietnã, 2,8. Tailândia, 2 pontos. Malásia 1,7, Taiwan 1,3. Vamos agora olhar de baixo para cima, porque quem que acabou tendo tarifa a mais, com essa alta, com essa subida para 15%?
o Reino Unido com 2,1%, a Itália com 1,7%, Singapura 1,1%, a gente tem em seguida a França com 1 ponto, União Europeia 0,8 ponto percentual, a Alemanha 0,6%, Coreia do Sul também, Países Baixos meio ponto, Japão 0,4%, Suíça 0,4% e Irlanda 0,1%. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês, porque no final das contas, a gente teve uma tarifa global sendo aplicada a todo mundo, né? E aí não sendo redundante, mas também sendo a todo mundo mesmo, a todos os países. E aí como ficam aqueles países como o Japão, que foram para os Estados Unidos, Japão foi, a Índia tentou negociar, mas mesmo assim não foi suficiente, os países europeus que foram aos Estados Unidos negociar e que tiveram que aceitar condições de negociação desfavoráveis ou outras condições, outros termos e condições de comércio, porque a gente sabe que Donald Trump usa o comércio para colocar ali as suas vontades políticas também. Quantos países não tiveram que baixar a cabeça e aceitar condições que seriam desfavoráveis a eles para negociar essas tarifas e que agora estão iguais para todo mundo e que acharam que tinham levado alguma vantagem no comércio global porque abaixaram a cabeça para os Estados Unidos e para o Donald Trump e que agora estão até numa situação pior porque tiveram um aumento de tarifa com os 15% vigentes. Então a gente vê, né, aqui mais uma vez esse uso da economia, esse uso do comércio global para fazer pressão política. Donald Trump fez isso o tempo todo. Teve gente que aceitou e baixou a cabeça, teve gente que não aceitou, teve gente que aceitou parcialmente e depois tomou tarifa na cabeça também, que é o caso da Índia, que aí a gente não pode nem falar em oposição política ali. Foi uma questão também envolvendo outros desfechos, tem BRICS no meio, tem esse comércio Índia, China, todo ligado ali que a gente não pode tirar do radar. Quanta pressão Donald Trump e o governo dos Estados Unidos não fez ou não fizeram juntos nesses países e tentaram fazer também com China, com o Brasil, para tentar até desmobilizar o BRICS. Imagina se a gente tivesse aceitado submeter a esses termos, desmobilizado o BRICS, baixado algum poder ali de influência para depois todo mundo ficar com a tarifa igual e ter até a tarifa aumentada em alguns casos. E é isso que eu acho que eu trago de reflexão. Donald Trump está usando o comércio e usando essa guerra comercial para fazer pressão para outros pretextos que ele quer resolver. Eu sempre falo que são pretextos mesmo. Ele colocou o Bolsonaro no meio, aqui no caso do Brasil, sempre como pretexto, quando na verdade o que ele quer não é o pretexto, é o que está atrás no pano de fundo, que normalmente ele não deixa explícito. Como, por exemplo, enfraquecer os BRICS, ter o dólar como hegemonia global. Tudo isso é a manutenção também do poder dos Estados Unidos em relação ao mundo, em relação a esse tabuleiro geopolítico. Ele quer manter essa hegemonia, manter esse poder e também o dólar, porque é um braço de poder. E aí qualquer coisa que ameace, ele vai e estava usando o comércio para colocar tarifas. A Suprema Corte decidiu que isso não era legal juridicamente, mas a gente sabe que ele sempre foi arbitrário. Então Donald Trump estava tentando fazer justamente isso, não vou conseguir concluir aqui, vou correr no finalzinho, mas Donald Trump fez isso, conseguiu fazer com que alguns países se submetessem às suas vontades e agora está todo mundo com a tarifa igual. Imagina se a gente tivesse se submetido. Vou chamar vocês para se inscreverem no nosso próximo encontro que acontece essa semana, dia 26 de fevereiro, às 8 horas, que é o encontro do Oráculo ICL. É como se você pudesse montar o seu Dream Team. Quem seria o seu Dream Team na discussão? Você está ali numa discussão, você precisa de argumentos, você quer buscar rápido. Quem você chamaria para o seu time? Quem você chamaria para o seu time dos sonhos para lutar do seu lado? O Oráculo vai trazer justamente esses argumentos, mas com conhecimento para vocês também aprenderem. E aí, vocês vão saber um pouco mais dessa ferramenta no dia 26 de fevereiro. Então, não fiquem fora dessas novidades. Entre em iclmercado.com.br ou escaneie o QR Code que está aqui no cantinho da tela para ficar por dentro de tudo, ser avisado e não perder essa novidade que vai ser realmente surpreendente. Vou arrastar para os nossos vizinhos de cima porque meu tempo já acabou. Rolê CL a partir de agora às 11h30. Vocês estão em mais que excelente companhia. William De Luca voltou das férias.
Pega o programa aí, depois até eu pintei lá no rolê. Espero não ter estragado o programa de William De Luca. Então agora ele volta para o comando do Rolê ICL junto ao Guga Noblar. E eu volto amanhã para contar para vocês o que acontece com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver. Alô, teste, som, teste. Olá, pessoal, tudo bem? Alô, teste, teste.